Olá, graça e paz. Como a gente combinou no último vídeo, estamos no projeto Pais e Mães que Oram e a gente fez a parte introdutória, explicamos mais ou menos um pouco do projeto e agora então nós vamos para a primeira mensagem que vai reger o nosso tempo de oração. Nós vamos ler em Juízes, capítulo 6, 11 e 12. E o nosso tema é Jovens com Chamado, falando então de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Vou ler o texto. Esse texto foi escrito pela Soraya de Lima Juncker e eu vou ler então para você. Tempos atrás, na história do povo de Deus, havia uma grande luta por sobrevivência. Eram dias de influência espiritual, de colheitas roubadas, de levantes contrários. Era um tempo em que no meio de Israel cada um fazia o que julgava melhor. Nesse meio, Deus levantou juízes para guiar, julgar, dirigir o povo de Israel. Não muito diferente do que vivemos hoje. Era um tempo de desafios da fé. Na pessoa de Gideão, a Bíblia destaca a experiência de uma família, nesse tempo especial. Seu pai era Joás, o abiesrita da tribo de Manassés. Gideão foi encontrado por Deus num lagar, malhando o trigo, se escondendo dos homens, dos inimigos que vinham como gafanhoto para roubar tudo o que colhiam. Hoje, em nosso meio, comunidade, família e igrejas, envolvidos pelas mais diversas circunstâncias contrárias, há muitos jovens que, pela sua força, são focos de resistência e perseverança na busca da realização dos sonhos e projetos de Deus para o seu povo. Mas estes jovens ainda estão dentro do lagar. Ou seja, eles passam desapercebidos aos olhos dos homens, porém, aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre eles e elas. São jovens chamados, assim como Gideão. O chamado na vida de Gideão era, reconhecendo a presença de Deus em sua vida, cumprir o propósito, testemunhar as suas obras e vencer em seu nome. Sua experiência de vida e chamado mostram que ele saiu do lagar, ofereceu um sacrifício, oferta numa penha, viu o fogo consumi-la e ergueu ali um altar. Tal experiência aponta para ambientes que podem ser lidos espiritualmente: lagar, penha e altar. O lagar deu lugar a uma penha, que se transformou em altar do Deus da paz. Enquanto estava no lagar, Gideão se revelou, apegado aos seus limites, fraco, incapaz, parte de uma pequena família. Lá ele reconhece, quando o anjo aparece, ele reconhece e enxerga aquilo que ele pensa que ele é. Ele conta aquilo que ele é. Desconfiado, optou então pelo esconderijo para se preservar. Todo mundo estava com medo porque as colheitas eram roubadas e lagar era um lugar onde se pisava uva, não era um lugar para trigo, e ele estava lá. Desconfiado, então ele escolheu um esconderijo para se preservar. Amargurado, incrédulo, seus olhos estavam voltados para o passado histórico de sua tribo, Manassés. Manassés significa esquecer. Enquanto estava na penha, então quando ele vai levantar uma oferta ao Senhor nessa penha, ele se revelou também, disposto a investir. Olha a mudança. Foi buscar preparar e oferecer o sacrifício. Consolado pelo Senhor que recebeu o seu sacrifício, transformou a penha em altar, investiu na mudança.
Quando ergueu o altar, Gideão se dispôs a obedecer. Derrubou o altar de Baal. Se submeteu à autoridade de seu pai, que lhe deu cobertura diante dos homens. Experimentou estratégias de oração. Pediu que fosse molhada a lã e o seu redor em tempos diferentes, sinalizando o coração e circunstâncias. Recrutou um exército e venceu. Precisamos avaliar se nossos lares têm características de lagar, de penha ou de altar. Nossos jovens têm discernido seu chamado dentro de casa? Este tema, então, deve ser o alvo das nossas orações. Qual é o alvo das nossas orações para essa semana? Que os nossos filhos e filhas tenham discernimento do seu chamado ainda dentro de casa, que eles dentro das nossas casas possam discernir o chamado do Senhor para a vida deles. Experimente estabelecer, ainda que temporariamente, um lugar, um espaço dentro de casa para ser lugar de leitura da palavra, meditação e oração. Que tenha uma Bíblia disponível e cadeira ou almofada. Desafie cada membro da família a usar esse espaço para buscar o Senhor e discernir a sua vontade. Gideão, ele tinha um grande potencial que depois nós vemos na história. Eu gostaria muito de te desafiar hoje a ler o Juízes 6 e o 7, capítulo 6 e capítulo 7. Ali conta toda a história de Gideão e tudo aquilo que a gente aqui citou está bem escrito e bem detalhado nesses textos. Leia, você vai entender melhor o texto que eu li aqui. Se você ler depois anteriormente e depois também o texto de Juízes 6 e 7. Deus não deixa ninguém despercebido. Então, assim, pode ser que ninguém reconheça o seu chamado, o chamado dos seus filhos, ninguém reconheça o valor e o potencial. Porém, Deus, ele sempre sabe o nosso potencial e ele nos desafia. Quando ele fala com Gideão, que está se achando pequeno, que está se achando da menor família, que acha incapaz, fraco, ele diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Então, ali Deus fala aquilo que ele vê em Gideão e não o que Gideão pensa de si mesmo. Eu não sei o que você pensa a respeito de você mesmo, não sei o que seus filhos pensam deles mesmos, não sei o que você pensa dos seus filhos, mas hoje é tempo de você colocar isso em oração. Essa semana, então, nós iremos orar pelos nossos filhos e filhas, netos, bisnetas, netas e bisnetas, netos e bisnetas, discernindo para que eles tenham discernimento do seu chamado, da sua vocação e principalmente também do seu potencial. Vamos orar nesse sentido, ok? Em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo e que essa semana seja de bênção na presença do Senhor e que você coloque o nome dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, bisnetos, netas e bisnetas. E também lembre de, enfim, orar pelos filhos e filhas da comunidade, das famílias da igreja e também nomes que o Senhor vai colocando no seu coração. O Espírito Santo vai te levantar a orar por pessoas, por filhos que talvez não sejam os seus filhos de sangue. Ore também por eles, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que esse tempo seja um tempo de oração e graça na presença do Senhor. Amém.